Vida santificada, sede santos como eu sou santo, diz o nosso Deus. Temos aqui nessa série de estudos, e esse estudo aqui é o de número 25, isso mesmo, estudo de número 25. Se você perdeu algum dos estudos, se inscreva depois no final do programa no meu canal, Pastor Marcos Poleto, e ativa lá o sininho para vocês receber as notificações. Estamos aqui descomplicando aquilo que, porventura possa estar complicado na sua vida, no sentido de entender como levar uma vida santa, Se a santidade, viver uma vida santa é para um grupo exclusivo de pessoas, se é para um grupo exclusivo de quem tem títulos, pastores, apóstolos, mestres. Não é nada disso. A vida de santidade, viver uma vida santa é para os filhos do Deus Altíssimo. E com esse objetivo nós temos caminhado aqui nessa série de estudos. Nós estamos agora falando sobre a santificação da nossa alma, E para a santificação da nossa alma, uma ação de nossa parte é determinante. Eu vou ler aqui para você entender o que eu quero lhes dizer. Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: portanto, removam toda impureza e maldade. Aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Uau! É determinante o quê? Qual é a ação nossa para levar uma vida santificada e para que a nossa alma seja ela santificada até o fim? Aceitem humildemente a palavra que foi em nós implantada. Aceite a palavra de Deus. Aceitação, guardar, recebê-la como prioridade. Há um versículo também que eu gosto muito da maneira como Paulo fala com a igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, que ele diz o seguinte, perceba o que diz o versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a palavra dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa palavra continua a atuar em vocês, os que creem. Uau, esse versículo aqui, ele é de uma profundidade e de um esclarecimento para as nossas vidas que é incrível. Porque o que Paulo está dizendo para os irmãos de Tessalônica é o seguinte: nós não cansamos de agradecer a Deus pela vida de vocês, porque quando nós fomos aí pregar a palavra de Deus sobre Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, vocês a receberam como vinda de Deus, e não como uma ideia humana, não como algo filosófico, mas algo que vinha de Deus. E Paulo reforça na carta, e que de fato e que de fato são palavras de Deus. E é essa palavra, é essa mensagem que continua a atuar em vocês. Quando nós aceitamos a palavra de Deus como sendo de Deus, ela vai ter continuidade de atuação dentro de nós. Todo o poder que ela detém, todo o poder que ela tem, quando nós a consideramos sendo ela de Deus, ela estará continuamente trabalhando dentro de nós, destruindo os sofismas, as altivez de espírito que o inimigo ou levantou ou tenta levantar em nossa alma. E assim a nossa alma segue o caminho da santificação. Você consegue compreender isso comigo? Devemos aceitar humildemente a palavra em nós implantada. Agora, como assim, pastor? Implantada. O que significa esse implantar? Essa palavra implantada, do original grego, significa cogênito.
ou seja, DNA. Quando eu e você nascemos de Deus, Ele colocou o DNA dele em nós. E você sabe, no DNA existem todas as informações da origem. Você compreende? A palavra de Deus é implantada em nós. É a natureza de Deus em nós, implantado pela instrução de Deus. Há um outro versículo que clareia um pouco mais isso que eu estou dizendo para vocês, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A semente, Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, fala sobre a semente que foi plantada em nós. A semente incorruptível, não corruptível, é incorruptível. E a gente sabe que a semente, tu olha assim, diz assim, tá, mas isso aqui vai dar numa árvore grande? Vai dar. A pequena semente tem dentro dela tudo que se expressa depois do crescimento, dar o fruto. Toda a informação está numa pequena semente. Quando você nasceu de novo, você nasceu de uma semente incorruptível. Toda a informação do reino de Deus está em você. Eu não sei quanto a você, mas foram inúmeras vezes em que eu estava lendo a palavra de Deus e aquilo saltava aos meus olhos e eu entendia, uau, isso aqui está dentro de mim. Eu estou entendendo agora que isso aqui faz parte de mim. Eu sempre compreendi isso aqui dessa maneira, mas nunca consegui explicar, nunca consegui falar, mas a Bíblia está me mostrando aqui que isso me traz muita paz. Por que isso acontece? Porque a semente incorruptível está crescendo, né? E você sabe que quando a semente ela é plantada, o primeiro crescimento que ela manifesta não é para cima, é para baixo. Raízes. E quando é que ela começa a crescer? Ela morre, mas ela precisa da umidade, ela precisa da água. E a água aqui fala da palavra. Quando você lê a palavra, medita na palavra e considera ela como verdade, é como se você estivesse regando essa semente. E as raízes estão descendo, aquilo está se fortalecendo em você, e antes que ela possa brotar, a sua alma já está recebendo a santificação. Então, na nova natureza que recebemos, as informações do reino já estão dentro de nós, porque recebemos uma semente que é incorruptível. E dentro de uma pequena semente está toda uma realidade de uma grande árvore frutífera. Não é diferente daquilo que Pedro fala em 1 Pedro 1,23. O que foi gerado em nós não é de semente corruptível, mas é de uma semente incorruptível. Então imagine você, essa semente do reino de Deus foi plantada em você. Talvez você está vivendo uma realidade que essa semente já cresceu, já está dando uma árvore, já está dando fruto, glória a Deus por isso, né? Mas o processo dessa semente crescer, você sabe, raízes para baixo, começa a crescer o caule para cima, começa a brotar os frutos, mas tanto na fase quanto semente, no nascimento, até o momento dessa árvore se consumar na vinda de Jesus Cristo, em todo o processo, nós precisamos da água, da palavra de Deus, para nos manter firmes, para continuar dando fruto, para a nossa árvore, no caso se você já é uma árvore, continuar produzindo folhas, flores e frutos. Quem precisa crescer continua precisando da água, ou seja, a água da palavra de Deus é algo que é contínua na nossa vida. Não vale dizer aquela coisa, eu já li a Bíblia 10 vezes, pastor, né? Eu já ouvi de irmãos dizerem para mim, pastor, eu já sei tudo o que tu vai dizer, eu já li tantas vezes, sabe? A gente percebe que a maneira como essa pessoa trata com a palavra de Deus não é a maneira como os irmãos de Tessalônica, os irmãos tessalonicenses estavam tratando com a palavra.
Porque Paulo diz, quando eu fui pregar o evangelho, a mensagem a vocês, vocês receberam como de Deus e não como ideias humanas, filosofias de homens, mas vocês receberam de Deus como elas são na verdade de Deus. E é esta palavra, diz Paulo aos irmãos de Tessalônica, que continua a atuar em vocês, né? Outra coisa que fala aqui, outro detalhe que fala lá em Tiago 1:21, portanto, removam toda a impureza e maldade, aceite humildemente a palavra que lhe foi implantada. Já falei sobre a parte, o que significa essa parte implantada. Agora, sobre aceite com humildade. O que significa esse humildade? Ou algumas traduções diz mansidão. Significa não seja resistente à palavra de Deus. Não tenha resistência. Se há alguma coisa que Deus reclama para com o homem, é com a dureza de coração. Atos capítulo de número 7, versículo 51, nós percebemos essa realidade. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vocês estão fazendo. Há uma outra advertência que está descrito em Hebreus capítulo de número 3, versículo do 7 ao 8, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a minha voz, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto. Não endureça. Então, se na palavra de Deus existe esse aspecto da natureza do homem, ter a escolha de abrir ou endurecer o coração, nós entendemos que a obra de santificação, depois dela ter sido dada o início, precisa haver uma participação humana e divina. Deus, ele está esperando a abertura de coração para continuar a santificar a minha, a sua, a nossa alma. A palavra pode penetrar profundamente, mas somente se nós permitirmos, né? Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósito de coração. Não existe nada mais cortante do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito cortante. Agora, Deus, que é o médico dos médicos, só vai pegar esse bisturi da sua palavra e nos cortar profundamente se nós permitirmos, né? Ninguém vai para uma mesa de cirurgia por acidente. A pessoa permite, confia no médico, faz os exames, tem que abrir o corpo, então vai lá no médico, toma anestesia e deixa o médico operar. Então o que acontece muitas vezes é isso. As pessoas não deixam Deus operar, né? Por quê? Porque entre inúmeras situações que eu poderia aqui dizer, uma delas que é real, que dói mesmo. Dói porque você abrir mão às vezes de uma vontade própria, né? Parece que aquilo ali é o fim do mundo, quando não é, quando Deus, ele não está no negócio de destruir sonhos, de acabar com a vida das pessoas, ele quer acabar com o pecado na nossa vida, né? Mas ele está só esperando que a nossa dependência, a nossa confiança seja plena, para você perceber que o sonho que ele colocou no seu coração pode se transformar em algo tão maravilhoso que vai tocar outras pessoas, né? Porque às vezes, na nossa, desculpa aqui a expressão, muitas vezes na mediocridade de nossas vidas, nós temos um sonho que somente arremete a nós, ao nosso umbigo, ao nosso globo aqui.
quando Deus tem algo grandioso para todos nós, que as nossas vidas abençoem outras vidas, e isso sirva de exemplo e testemunho para que isso se perpetue e se espalhe para todas as partes, né? Sem tipo de fronteira, nem econômica, nem racial, nem de nação, nem de nada. Que seja o reino de Deus, que é sobre tudo e sobre todos. Mas essas informações já está dentro de você. A semente incorruptível foi plantada em você, que nasceu de Deus, né? Talvez isso te soa estranho. Se isso que eu estou te falando te soa como estranho, significa dizer que você não nasceu de Deus. Isso não é nenhum xingamento da minha parte, né? Não entenda como isso. Significa que se você está ouvindo é porque Deus quer que você nasça dele. E como é que eu nasço dele, pastor? Se arrependa dos seus pecados. Diga para Deus em oração aí, simples oração, fala com ele e diz assim: Deus, eu entrego a minha vida ao teu Filho Jesus Cristo, tenha domínio sobre a minha vida. Então Deus vai fazer a obra do novo nascimento. Agora, você que já nasceu de novo, essas coisas para vocês que eu estou falando não são estranhas. O que falta de repente para essa árvore ficar formosa, cheia de fruto, folhas, né? É regar ela, é aceitar a palavra de Deus como ela é, palavra de Deus, praticá-la. Quando eu digo aceitar, não é só guardar aqui, saber aqui no intelecto, não, é praticar, é colocar em prática. Então, né, não vou me alongar aqui em alguns aspectos que eu poderia estar citando sobre a praticidade, mas fica muito claro que quando a palavra de Deus ela vem e nos corta, né? O melhor a fazer é deixar ele terminar o corte, porque quando ele faz o corte, ele tira de nós aquilo que dele não é, e ele vai colocar em Deus, ele vai colocar em nós aquilo que de Deus é, né? E outro versículo que me salta o coração para dizer assim: não tenha medo do corte, não tenha medo de quando Deus abre o corte, pois a Bíblia diz que ele faz a ferida, mas ele sara. Ele abre o corte, mas ele sara, ele costura, né, com seus laços de amor. Né? E você vai perceber que esse corte que ele faz para tirar aquilo que não é de Deus de dentro de nós será tão bom, tão libertador, vai curar a nossa alma, vai santificar a nossa alma. Amém, meus irmãos? Eu espero que esse estudo de número 25 tenha abençoado o seu coração, a sua vida, e nós não podemos terminar sem nós orarmos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, pelas vidas que estão se alimentando dessa série de estudos sobre santidade ao Senhor. Fortalece a vida dos meus irmãos, que eles, Pai amado, andem em santidade, com uma vida santificada, Pai. Como diz a tua palavra, que eles removam toda a impureza e maldade do meio deles, Pai, e eles aceitem com humildade a palavra que já foi implantada dentro deles, e que essa palavra, que é a semente incorruptível, receba a água da vida, Pai, e essa semente possa se transformar numa grande e maravilhosa árvore, Pai, que glorifica o Senhor e alimenta muitas pessoas. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Esse foi o nosso Vida Santificada de hoje.